E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e sempre com o trabalho dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso estudo. Estamos no capítulo 42, a palavra do governador. Estamos no finalzinho do capítulo. No último programa, nós vimos que o governador ele expôs a sua opinião sobre o que está acontecendo, a opinião baseada, como a gente viu, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fez uma convocação, não é? E orientou os ouvintes, né? Que na maioria eram aqueles que moram e que trabalham no Ministério da Regeneração. Ele os orientou para que eles interpretassem o mal que estava acontecendo, porque a gente sabe que a guerra é um mal, é um flagelo destruidor, que todos interpretassem como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma, não é? Então, e ele faz também um apelo para que todos possam defender com todas as energias do coração, nosso lar, porque eles precisam preservar tudo que cultivaram ali. Então, os pensamentos bons deveriam ser cultivados para que eles não entrassem em sintonia com os pensamentos desequilibrados daqueles que habitam o umbral ainda. Ele também o exortou para que todos, né, soubessem preservar, porque aquele que sabe preservar, como ele mesmo diz, né, todo aquele que sabe preservar, ele vai ser digno de usufruir. Então a gente até comentou que nós também devemos ter essas precauções na nossa vida, com o nosso corpo, nossa família, o nosso lar, né, com os nossos objetos, com tudo. A gente deve preservar para poder usufruir, não é? Ele depois também, ele falou que precisava preparar legiões de trabalhadores para a terra e para o umbral, e para as trevas também. Mas o importante era que ele precisava de 30 mil trabalhadores para trabalhar na defensiva, né? Então isso a gente viu no último programa. Hoje vamos começar a nossa leitura no penúltimo parágrafo desse capítulo. Assim, continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Então, André Luiz, realmente os espíritos, nem tudo eles conseguem transmitir fielmente para nós, porque muitas das vezes nós não entenderíamos, não é? Falta sentido para nós entendermos certas situações. Então ele diz que, de alguma maneira, ele não ia conseguir descrever na íntegra. Ele também fala
que o sentimento e a energia que o governador colocou nas palavras foram tão fortes que, além de acerenar todas as pessoas que estavam ouvindo, acalmar no começo, né, ele também não conseguiria traduzir em palavras o que ele sentiu naquele momento, não é? E também, só tecendo um comentário em cima disso, ele diz assim, que o governador, o André Luiz está informando que o governador teceu considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Então a gente pode fazer assim, uma analogia com o que ele está falando, com a própria mensagem e a vivência de Jesus entre nós, né? Nós temos notícias do Evangelho, notícias dos feitos do Senhor nos Evangelhos, num período de 3 anos. E se a gente for catalogar e somar todas as notícias que tem nos Evangelhos, é muito pouco para 3 anos. Então, com certeza não foi só aquilo. A gente imagina os feitos de Jesus e de tudo aquilo que ele deu testemunho da sua superioridade, né, da sua divindade, da sua cristianidade, né, daquilo que ele veio trazer para nós como exemplo de amor. Então realmente não dá para descrever. Por isso é que é importante que a gente, quando leia o Evangelho, leia alguma obra básica ou alguma obra subsidiária séria, psicografada por médios sérios como Francisco Canto Xavier, Divaldo Pereira Franco, Dona Ivone do Amaral Pereira e outros, a gente não nos detenhamos só única e exclusivamente na leitura em si, mas nos detalhes que ela traz, nas informações que ela traz, não é? Por isso que a gente estuda, a gente não somente lê. Isso. E aí ele continua. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Então, o capítulo que ele repetiu é esse, o que está no sermão profético. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. Então ele repete essa frase e comenta, não é, que Jesus pudesse ajudar a todos para que todos pudessem receber as bênçãos de Deus com gratidão, não é, com cuidado, perseverando na tarefa a que se dedicarem. Como a gente viu, eles estão preparando equipes nessa época da guerra e com certeza em todas as épocas, né? Porque nós vivemos hoje em dia muitas guerras ainda, pontuais em determinados países, mas algumas guerras. E eles fazem a mesma coisa que faziam na Segunda Grande Guerra. Eles preparam equipes que vêm consolar os que estão na terra, os que vêm ajudar que estão nos umbrais, nas trevas, promovem equipes de proteção nas colônias, continua do mesmo jeito, porque a humanidade ainda continua praticando o mal, ainda se comprazendo nesse desequilíbrio, mesmo a gente já, graças ao espiritismo, graças ao André Luiz, dizendo para nós que o mal é um desperdício de energia, não é? E todo crime, como ele coloca aqui, é uma enfermidade da alma. Isso é uma lição para nós. Durante nos dias que nós estamos vivendo de tanta violência, a gente liga os telejornais, violências assim gratuitas. Gratuitas é o termo esse, né? Gratuitas, nada justifica a violência, a gente sabe disso. Mas tem situações tão corriqueiras, porque não entregou um sanduíche no apartamento, não pode subir no apartamento para entregar um sanduíche, e aí a pessoa se revolta porque não quer descer na portaria, já desce de arma em punho, já para violência. Quer dizer, isso, é o que ele está falando aqui, é o desperdício de energia. A gente interpretar isso, e todo mundo que faz esse desperdício está doente da alma.
E muitas vezes essa doença da alma, para ela ser curada, são várias encarnações, muitas vezes, não é? De depurações, até se reconhecer que está errado, as expiações que tem que sofrer por isso, por causa de um ato de banalidade, sem justificativa nenhuma. É aquilo que nós aprendemos no Evangelho, vigiar e orar. Vigiar, realmente, vigiar o nosso comportamento. E sempre a oração, tendo a certeza que nós estamos nos comunicando com os espíritos que estão ao nosso lado, que são os mensageiros de Jesus. E quando ele diz aqui que a gente tem que valorizar as dádivas que a gente recebe de Deus, realmente, como é que a gente faz isso, né? Toda pessoa que valoriza as dádivas que recebe, ela é uma pessoa grata, ela é uma pessoa agradecida. E quando a gente tem gratidão, a gente sabe cuidar, a gente sabe proteger, porque a gente valoriza, né? Então, porque ele está dizendo aqui, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Então, como é que a gente pode valorizar essas dádivas? Sendo sempre agradecido a Deus por tudo que nos acontece, não é? E aí, com essa atitude, a gente acaba cuidando mais, preservando mais, não é? E tem um detalhe aqui interessante para a gente observar também no final desses comentários do capítulo sobre a preleção do governador. Ele diz que para preparar, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando. Então, esse preparo de trabalhadores para operar, esclarecer e consolar, porque no esclarecimento é que a gente começa a saber a realidade da vida, da continuidade da vida, e aí, nos informando sobre isso, a gente tenta mudar a nossa ideia e o nosso comportamento perante a vida. E a partir daí, automaticamente, a gente consola, primeiro a nós mesmos, e depois aquele que caminha conosco. Tem uma frase atribuída a Francisco de Assis, e diz assim: pregue sempre o Evangelho, mais ou menos assim. Se for preciso, fale. Muito adoro essa frase, porque é pelo comportamento nosso que a gente vai pregar o Evangelho. Não é só falando. Porque o exemplo é que arrasta, que contagia as pessoas mais do que as palavras. O Chico Xavier deixou uma contribuição de valor inestimável para a humanidade através dos livros que os espíritos editaram por ele, sempre na coordenação de Emmanuel. Mas quando o Chico desencarnou, eu me lembro, teve um tabloide do jornal, acho que foi o Globo, eu tinha guardado isso e até não tenho mais, de vários líderes religiosos, muitos líderes religiosos, elogiando o homem, Chico Xavier, não concordando com a doutrina, porque são de outra religião, compreensível, natural, mas elogiando o homem, porque o comportamento dele, não é? Isso. E aí, para terminar, o último parágrafo, André Luiz escreve: comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. Se a gente lembrar, antes da preleção do governador, do discurso do governador, teve um coro de mais de 1.000 crianças e também lá do Ministério da Regeneração. E quando essa música, eu fiquei pensando, A Grande Jerusalém, no livro de Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista, na ilha de Patmos, no 21º capítulo do Apocalipse, o penúltimo capítulo do livro, João relata que viu a nova Jerusalém descendo do céu ao encontro, vamos supor, da velha Jerusalém. E a gente vê que ele fala que aí houve realmente o casamento perfeito. E a gente acredita que isso simboliza o novo ciclo planetário que a Terra vai adentrar, que seria a regeneração, não é? Quando realmente, não no começo, porque a gente sabe que todo começo é difícil para tudo, principalmente quando a gente não está habituado a fazer alguma coisa. Então, mas quando realmente a Terra já fosse considerada um planeta de regeneração.
Então, lá fala que a Nova Jerusalém baixaria do céu para encontrar a velha, entre aspas, Jerusalém, que é a humanidade, né? Porque no livro Consolador, o Emmanuel fala que Israel, na realidade, é o símbolo de toda a humanidade. Jerusalém, à época, era a sua cidade principal. Então, aí, né, todo mundo ouviu as crianças cantarem esse hino, né, que a ministra veneranda intitular A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sobre vibrações de imensa esperança. E foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar as nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. E aí a gente percebe que esse fenômeno que ocorreu foram emanações fluídicas que provavelmente vieram de esferas superiores, porque essas pétalas, elas se desfaziam, elas não eram fluidos condensados, né, como se encontra lá em nosso lar, porque elas se desfaziam a tocar na fronde das pessoas, né? Tocava na pele das pessoas e elas se desmanchavam, né? Então, eles receberam tanto através desse vento, através dessas pétalas, né? Como se fosse assim um reforço fluídico para que eles pudessem, né, sair dali mais predispostos a colaborar, com mais energia vitalizante, porque é assim que acontece, né? Os espíritos no passe, se a gente pudesse observar, né, aqueles que são médiuns, videntes, eles conseguem observar o que acontece no trabalho de passe. A gente veria também essas energias saírem, né, da mão do passista. A gente trabalha na nossa casa com passe. Então, às vezes, em determinadas ocasiões, dependendo de quem está recebendo, quando eu aplico passe, às vezes eu sinto, não é, as extremidades dos meus dedos saírem faísca mesmo, não é sempre, mas acontece. Então, se uma pessoa tivesse no ambiente um médium vidente, ele poderia relatar melhor o que ele está vendo sair das minhas mãos. E esse fenômeno também pode acontecer dentro de alguma reunião, não é? Espírita, porque isso pode acontecer. As pessoas que frequentam e que frequentaram tem um centro espiritualista chamado Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro, que é um centro onde se trabalha muito a questão da cura, né? Eles trabalham muito nessa questão de ajudar as pessoas doentes, e algumas pessoas relatam, né, o que acontece. Eu mesmo conheci uma moça que ela com câncer, ela foi lá, fez um tratamento de cura, e no último dia ela saiu com a blusa, eles lá orientam que as pessoas estejam de branco para esse tratamento. E ao último dia do tratamento, ela saiu com uma bola manchada de vermelho, como se fosse um sangue, assim, uma mancha de sangue bem grande, que nem ela tinha reparado. Quando ela saiu, é que a moça que acompanhava ela falou: o que é isso na sua blusa? E aí, quer dizer, os fluidos acabaram se concentrando de tal maneira na blusa dela que ficou essa mancha vermelha. Então, isso que o André Luiz está sentindo lá na hora que eles estavam ouvindo a preleção do ministro, essas pétalas que chegaram, não é? E que desapareceram, isso acontece também também nas igrejas, em todos os lugares onde se faz o bem, onde se pensa no bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, acontecem fenômenos que nós que não somos médiuns, né, que ainda não temos essa capacidade de ver o mundo espiritual,
acontecem. A gente não vê, mas elas acontecem. E também a gente tem que reparar a ambientação que foi feita aqui no encontro com o governador, né? Uma ambientação de oração, de seriedade. Isso favorece a influência o acontecimento desses fenômenos de beleza, que traz um incentivo às pessoas que estão ali, que precisam disso. Quando a gente ia ver o Divaldo Pereira Franco no Centro Espírita André Luiz, havia o fenômeno da incorporação do Dr. Bezerra de Menezes através de Divaldo, no fenômeno de psicofonia, e aí o ambiente ficava totalmente diferente, né? Já era diferente quando a gente entrava, mas ficava bem diferente, uma coisa assim indescritível. Saímos de lá assim, uma alegria no coração muito grande, não é? Reabastecidos. Isso, a palavra certa é essa, reabastecidos. Dependendo da pessoa, o reabastecimento durava muito ou pouco tempo. E com o Chico Xavier, propriamente, a gente tem, com ele mesmo, vários fenômenos são relatados pelos seus biógrafos. Divaldo Pereira Franco, em algumas situações, fala para nós que presenciou alguns fenômenos assim como esse aqui, de pétalas de rosas, né, de fluido. Uma ocasião ele saiu em Pedro Leopoldo ainda, depois de visitar algumas pessoas, depois do estudo do Evangelho, visitar algumas pessoas necessitadas, ele andando com o Chico pela Pedro Leopoldo da época, ele começou a sentir um perfume muito forte ao lado, e andando com o Chico pela rua. Chico, mas que perfume gostoso, né? Que bom. Ah, meu filho, aqui em Pedro Leopoldo tem muita laranjeira, deve ser perfume assim das árvores. E quando o Divaldo foi perceber, não tinha muita árvore em volta, era do Chico que saiu o perfume. Chico, é de você que está saindo. Ah, meu filho, não é meu, não, se fosse meu era Detefon. Quem lembra do Detefon, né? Inseticida. Claro que ele não ia dizer que era dele. E muitas vezes o Divaldo relata também que viu o Chico, ao dar passe, sair uma luz de dentro dele, do corpo dele. E ele ajeitando o paletó depois para aquilo tampar, para não ficar aparecendo. Quer dizer, ele brilhava no corpo. Isso é um fenômeno muito raro, porque tem que ter muito coração, muito amor do coração para esse fenômeno poder acontecer, essa vibração tão intensa de amor acontecer a ponto de a luz surgir, né? Quem quiser ver mais sobre esse assunto dessas pétalas fluídas, o André Luiz, no próximo livro, né, que é Os Mensageiros, que se Deus quiser vamos também poder estudá-lo juntos, ele vai ver um fenômeno parecido acontecendo. Ele está no livro Os Mensageiros, ele antes de chegar à Terra, ele para num posto de socorro, chamado Campo da Paz. Campo da Paz, né? Então, ele para lá, e nesse lugar onde o Alfredo é o diretor desse posto de socorro, que é parecido com um castelo, um determinado dia lá ele visita as múmias, entre aspas, são espíritos que ainda estão dormindo, e ele, nesse momento, a esposa, né, do diretor, a Ismália, ela vai fazer uma oração. E nessa oração, depois que ela termina, é muito interessante isso, a gente vai poder ver, ela faz uma oração e ele olha, ela não abre a boca, mas ele escuta. Olha lá, como é que as coisas, né, são diferentes, coisas que a gente nem imagina. E ele, nessa hora, quando ela termina a prece, ele vê começar a cair floquinhos. Aí eu acho que ele não fala que são pétalas de rosa, mas ele diz que são floquinhos azuis da cor da violeta, se eu não me engano. Então, quem tiver interesse, é no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, é a Prece de Ismália, o título do capítulo. A Prece de Ismália. Se eu não me engano, é esse. Mas então, terminamos com a graça de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, terminamos o capítulo 42. E no próximo programa vamos adentrar no capítulo 43. Então, rogando a Jesus, aos bons espíritos, as bênçãos para todos nós, para todos os ouvintes, muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.